Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Se você chegou até aqui esperando a resposta à pergunta 637, pode ficar tranquilo. Daqui a pouco eu darei essa resposta. Mas primeiro, vamos continuar nosso estudo semanal do livro de Hebreus. Hoje estamos no capítulo 3, do versículo 7 a 11. Se você tiver sua Bíblia em mãos, pode acompanhar. Daqui a pouco vamos ler esses versículos. Mas antes de entrar na leitura, devemos lembrar um pouquinho do contexto. Estamos tratando aqui de um dos desvios no livro de Hebreus. Desvios do tema principal do livro. O autor desenvolve uma série de argumentos no livro, mas nisso, de vez em quando, ele faz um desvio. O argumento principal começa com a superioridade de Jesus aos profetas e aos anjos. Depois, especificamente, que Jesus é superior também a Moisés. Isso é o que nós encontramos nos primeiros 2 capítulos e a abertura do capítulo 3. Depois, observamos que ele faz um desvio. Na verdade, ele já fez no capítulo 2 também, porque várias vezes no livro ele se desvia do argumento principal para fazer uma exortação prática. Normalmente, esses desvios alertam sobre o perigo de se desviar, o perigo de abandonar o caminho do Senhor. O primeiro foi lá em capítulo 2, do versículo 1 a 4, onde ele falou da importância de obedecer a palavra de Cristo, porque mesmo no Antigo Testamento Deus cobrava. O segundo desses desvios é bem maior. Começa no capítulo 3, versículo 7, e vai até capítulo 4, versículo 13, onde ele fala sobre o perigo de não alcançar o descanso preparado por Deus. Então, hoje estamos nesse segundo desvio, porque nós vamos observar do capítulo 3, do versículo 7 a 11. Agora vamos ler o texto aqui. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Como nós temos feito em nossas outras aulas sobre Hebreus, vamos fazer algumas perguntas e procurar as respostas aqui. Primeira pergunta: de onde vem esta citação? A parte que eu estou destacando aqui em amarelo mostra uma citação de um texto do Antigo Testamento. Então, de onde vem essa citação? A resposta: essa citação vem de Salmo 95, que ele fala sobre o que aconteceu com os israelitas como mensagem de exortação para as pessoas na época dele. E agora o autor de Hebreus traz isso para o Novo Testamento, para o benefício de todos nós. E agora que estamos falando sobre Salmo 95, o que foi o contexto daquele salmo? Nisso nós podemos observar no salmo que, do verso 1 ao 7, ele convida o leitor a participar do louvor. E a partir do verso 7, ele fala sobre o perigo de endurecer o coração. Então, 2 coisas opostas aqui. Ou louvamos a Deus, ou endurecemos o coração e rejeitamos o Senhor. E o salmista avisa sobre o perigo de endurecer o coração e de não participar do louvor e do descanso que Deus preparou para os fiéis. Olhando para aquela situação dos israelitas, o que impediria o louvor deles? Qual seria o problema de afastamento, a causa do afastamento para não participar desse louvor? E ele usa várias expressões aqui para mostrar exatamente o empecilho. Ele diz: não endureçam o coração, como foi na rebelião. Coração endurecido, rebelião. Os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova. Segundo problema aqui, de testar Deus, ao invés de confiar nele. E assim ele diz: indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim. E eles não conheceram os meus caminhos.
um coração afastado por não meditar suficiente, não olhar com cuidado necessário para observar os caminhos do Senhor. No caso deles, não olhando para as grandes obras na saída do Egito. E no nosso caso, de não olhar para as muitas obras do Senhor relatadas para nós nas Escrituras. Agora, a próxima pergunta: qual foi a consequência da rebelião dos israelitas? Ele diz aqui que eles viram as obras dele durante 40 anos, ou seja, ficaram no deserto durante 40 anos, mas não chegaram à terra prometida, porque, no versículo 11, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Não chegaram ao descanso preparado para o povo de Israel. Antes de encerrar hoje, vamos fazer algumas observações, conclusões sobre esse trecho de Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 7. Primeira coisa, nós somos convidados a adorar, como eles também foram convidados a isso. Devemos aprender dos erros dos israelitas para não ter empecilhos quando nós adoramos. Nada que vai impedir que nosso louvor chegue ao Senhor. Eles não entraram no descanso preparado por Deus. E ele diz que nós corremos o mesmo risco. Por isso, devemos ter cuidado para não nos rebelar e nos desviar do caminho. Queremos continuar numa linha reta para o descanso preparado na eternidade. Nas próximas aulas, nós vamos ver mais sobre esse descanso e o perigo de não alcançar. Mas para hoje, vamos já passar para as perguntas do dia. Pergunta 637. Quem foi o pai do juiz Gideão? Gideão é bastante conhecido, mas o nome do pai dele? Alternativas: A. Sansão, B. Joás, C. Caleb ou D. Jefté. A resposta alternativa B. Joás. Como diz Juízes capítulo 6, versículo 11, Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Isso quando o Senhor o chamou para libertar o povo de Israel da opressão. A nova pergunta 638, qual foi o nome da mulher de Félix, governador ou procurador da Judeia? Alternativas: A. Drusila, B. Cleópatra, C. Antônia ou D. Safira. A resposta no final do próximo episódio do podcast Estrangeiros e Peregrinos. O livro de Hebreus nos chama a seguir Jesus Cristo, porque Ele é superior, sua aliança é superior, é Ele que oferece a salvação. Mas também o livro nos alerta sobre o perigo de não seguir, de não continuar na fidelidade e de não alcançar o descanso preparado pelo Senhor. Vamos caminhar para frente. Vamos para a eternidade, na presença do Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.